Uma ótima noite, sejam muito bem-vindos a esta casa, a GA de Cursos, a casa também da nossa querida professora Silvia Marra, que é uma parcerona de longa data, uma parcerona aqui do meu coração e também da GEAD, que eu tenho uma enorme alegria de recebê-la todas as vezes e também uma gratidão pela parceria que ela tem aqui conosco, pela confiança. Também agradecer a cada um de vocês que hoje estão aqui, que também confiam no nosso trabalho, né, e que vieram por isso. Então, muito obrigada. E a Silvia por estar disponibilizando o tempo dela, que é apertadinho, começa cedo essa mulher e ainda não acabou, está aqui com a gente, que vai dividir um pouquinho de uma experiência grande que ela tem com crianças com síndrome de Down e paralisia cerebral, que são dois temas muito procurados e que a demanda cada vez maior chega, né, nos nossos consultórios. E a gente escolheu esse tema de hoje, que é a grande pergunta: a fonoterapia da criança com PC e da criança com síndrome de Down é a mesma, uma vez que elas vêm muitas vezes com as mesmas queixas, ou tem uma dificuldade mastigatória, tem dificuldade de deglutição, tem uma questão de linguagem. Então, já que eu tenho as mesmas queixas, o plano de terapia vai ser o mesmo? Então, a gente vai falar um pouquinho, bater um papo a respeito deste tema. E já deixamos também o convite para quem quiser se aprofundar no tema, vir para o nosso super combo Síndrome de Down e Paralisia Cerebral, que estão confirmados. São dois cursos em um, totalizando 30 horas de capacitação em reabilitação da fono com o PC e com Down. As aulas vão ser ao vivo, pelo Zoom, todas ficam gravadas, e aí vocês têm 6 meses de acesso à gravação. Aí eu tenho recebido também várias perguntas assim, mas eu não quero fazer os dois, então não quero fazer o combo que tem o curso de PC e o curso de DAO. Posso fazer só um deles? Também pode. Então, todos os detalhes estão lá no nosso site, mas quem quiser fazer o combo, acaba tendo um desconto grande de R$ 200, né? Se você fizer os dois. Então, coloca no papel, vê o que seria melhor para cada um de vocês, estejam com a gente, porque é uma capacitação bem especial, já tivemos algumas edições e o feedback é muito bom. E é mais especial ainda a gente aprender e ter um raciocínio conduzido por alguém como a Silvia, que literalmente compartilha o que faz, compartilha o que ela sabe. Então, deixo aqui o convite para vocês, tá bom? E quem quiser o certificado desta aula de hoje, aqui no chat estarei colocando novamente um link da lista de presença. Então, precisa preencher para depois eu encaminhar o certificado, tá bom? Vou colocar aqui de novo. Sil, obrigada, espaço todo seu. Eu queria começar agradecendo mais uma vez por todos que estão aqui, né? Especialmente a você, Raquel, pela oportunidade de novo de compartilhar. Tô arrepiada, não dá para vocês verem, mas enquanto a gente tiver esse tesão para dar aula, para a gente compartilhar, significa que a gente está no caminho certo. Esses dois temas são muito especiais para mim, no sentido da minha formação, da minha carreira e da minha atuação, né? Talvez algumas pessoas não saibam, quem está vindo aqui pela primeira vez me ouvir, quando eu decidi, há 38 anos atrás, que eu iria prestar vestibular para fono, eu tinha acabado de conhecer a fonoaudiologia. Era algo que eu perguntei, fono o quê? Para quem falou que era fonoaudióloga. E eu decidi, é aquelas coisas que eu falo com todas as letrinhas, que eu escolhi a fono, porque eu ia fazer arquitetura. Mas mais do que isso, eu fui escolhida.
pela fonoaudiologia e especificamente para trabalhar com estas pessoas. O meu desejo pela fonoaudiologia eram as pessoas com T21 e a minha primeira Verdade. grande oportunidade de atuação foi com pessoas com paralisia cerebral. Então, eu juntei duas situações que viraram as minhas paixões, que fizeram meu norte, que me direcionaram para aprimoramento, especialização, a pós-graduação, mestrado, tudo dentro do que hoje é a fonoaudiologia neurofuncional. Então, eu vou falar para vocês, eu acho que isso, com toda a humildade do mundo, faz um pouquinho de diferença. Eu vou falar para vocês de uma experiência de mais de 34 anos na área, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, teoria é importante, literatura é mais do que importante para basear, mas se a gente não tiver, né, a mão na massa, aquilo que eu li, tentei aplicar e que não deu certo, ficaria muito sem sentido, né? Se eu não tivesse, de fato, a mão na massa. Então, a ideia que a gente teve, né, Raquel, de abrir um bate-papo, ele é um bate-papo leve, tentando direcionar aí dúvidas de vocês e trazer um pouco desse raciocínio. Primeiro, né, eu acho que a gente fala de duas grandes áreas do desenvolvimento infantil, dentro de aspectos que divergem e convergem ao mesmo tempo, né? Então, exatamente, as primeiras demandas de ambas as situações, questão alimentar, muitas vezes já desde o primeiro mês, primeiro dia de vida, né? Então, uma dificuldade na alimentação por via oral, muitas vezes perspassando por uma disfagia e não só uma alteração sensorial, e aí a gente pode ter também a disfagia na T21, né? Então, a gente vai tendo, de fato, a busca pelo trabalho fonoaudiológico de convergências. Dificuldades alimentares inicialmente, que podem ser desde dificuldades mais musculares, postura, sensoriais, até questões neurológicas específicas, para até mesmo uma via alternativa de alimentação. No meio do caminho, né, questões do desenvolvimento de linguagem, capacidade cognitiva, aprendizado, memória de trabalho, mais para frente um pouquinho, ou ao longo desse caminho, questão da comunicação e fala especificamente, né? Então, eu acho que o que elas convergem, as patologias, pensando na patologia, paralisia cerebral e síndrome de Down, é exatamente nesse fio condutor que está lá ligado no motor oral, né? A gente falou de questões que estão aqui. Claro que aí vem nuances e divergências de acordo com o grau da lesão, extensão de uma lesão, se há associação de uma lesão neurológica, no caso da T21, da questão cognitiva, o quanto isso impacta em todos os processos, tanto para o desenvolvimento alimentar quanto para a comunicação, linguagem, fala. Então, a ideia é que a gente pense nesse curso, nesse combo, né? O que que de fato a fonoaudiologia faz na vida dessas pessoas? É interessante a gente pensar, e vocês podem me interromper, tá bom, pessoal? Parar, perguntar, dividir, enfim, eu acho que fica mais dinâmico. O que de fato faz a gente pensar que há uma grande atuação e que, como a Raquel até falou, cada vez mais essa demanda surge, né? É a busca de um profissional capacitado, especializado ou minimamente entendedor dessas duas grandes áreas do desenvolvimento neuroatípico. É muito fácil, muito fácil
a gente falar que é fonoaudiólogo da linguagem e estar diante de uma criança que tem diversos comprometimentos, um deles, o fio condutor para os aprendizados, que é o comprometimento cognitivo, uma outra criança que muitas vezes tem um corpo que limita o seu aprendizado no meio, né? Então a gente está falando de duas situações. A deficiência intelectual, ela é 100% presente nas questões, nas pessoas com T21 e pode estar presente em pessoas com paralisia cerebral, né? E a questão da cognição, acho que quem já fez curso aqui, seja de fala, linguagem, disfagia, sempre ouviu dizer que todo aprendizado passa pela questão cognitiva, também o aprendizado alimentar, né? A disfagia, ela também é cognitiva. Se eu não consigo trabalhar questões de acesso, de conexão desse paciente com o estímulo, com o exercício, eu estou caminhando, posso fazer, porque a gente tem recurso para isso, mas a gente vai demorar muito mais para que algo real, positivo e efetivo aconteça em relação a esses processos. E o que eu vejo dentro da área, quando eu estou falando, tanto nas redes sociais, quando eu dou um curso, quando as pessoas me procuram por supervisão, é que parece que a gente está muito distante ainda. Infelizmente, as nossas formações de base, faculdade, elas não aprofundam um décimo do que é necessário que a gente saiba, no sentido da terapia, tanto para a questão da síndrome de Down, quanto para a paralisia cerebral. Então, não aprofunda um décimo do que a gente precisaria saber. E muitas pessoas, e aí não estou falando de pessoas, estou falando no geral, assumem os casos sem ter muita profundidade no conhecimento e sem saber das especificidades que ambas as terapias têm. Então, uma linha de raciocínio inicial, e aí a gente pode trocar uma figurinha, é que sim, a terapia fonoaudiológica para as duas condições tem muitas similaridades e convergências, mas ao mesmo tempo tem muitas especificidades que diferem o raciocínio clínico, o planejamento terapêutico para abordar uma ou outra criança, né? E uma ou outra patologia. E mais, digo mais, existe muitas crianças que cada vez mais isso tem acontecido, né, pela prematuridade de bebês que nascem cada vez mais cedo, precocemente, já com uma condição neurológica, ou, desculpe, já com uma condição genética, e que adquire ainda pelo nascimento prematuro, por um parto que traga consequências, uma condição neurológica associada, né? Então, a gente tem no meio convergências entre as patologias, né? A gente tem criança com T21 com paralisia cerebral. E aí é um diferencial ainda maior, né? Porque eu tenho que ter um raciocínio de que eu preciso dosar o que eu vou fazer com uma criança e com a outra que não tem a associação dessa condição. Aqui do grupo, quem que já atua com PC e Down, só para a gente ter uma ideia, ou pretende atuar? Eu atuo. Quem abriu? Deixou aqui. Karina. Atua com os dois? Daniele, Samsung, SM Silvia Marra. Mariane, todo mundo já atua. Tem alguém que não atua, pretende? A pergunta podia ter sido essa. A Maristela na disfagia, há mais de 20 anos. Dainá, não ganhou de mim, hein? Mas está perto.
Acho que todo mundo atua. Sou profissional há 50 anos. Fátima, você ganhou de mim. Olha lá. Que coisa, gente. Pretende atuar, a Laura pretende. Então tá. E aí, gente, faz sentido quando eu falo que nós temos convergências numa linha de raciocínio terapêutico e que temos as diferenciações, né? Que temos ali cada especificidade. Ó, a Vera também ganhou de mim, Vera. 37, eu tenho 34 de formada. Que legal. Sabe o que eu mais gosto quando eu vejo isso, Fátima, Vera? Acho que a Raquel compartilha desse sentimento, porque ela não está ali igual, mas também tem um montão de tempo de formada. É que a gente persiste na profissão, a gente está aqui ainda, né? Então, o que eu mais gosto quando tem gente de muito tempo de formada é isso, tá reciclando, tá buscando atualizar. Isso para mim é muito legal, muito legal. Mariane, tive experiência na graduação, mas ficou um tempo sem atuar. E agora apareceu um semana passada. Fátima tá para atualizar. Giovana 40, ó lá, ganhou. Ganhou até de mim e da Dainá. Não ganhou da Fátima, mas tá lá. É isso, gente. O que que a gente vai pensar inicialmente, né? Então, se eu penso que esta criança, né, vai precisar de fono inicialmente e precocemente, porque chegam bebês, chegam com dias de vida, tanto num caso quanto no outro, primeira condição, a primeira grande demanda e a primeira grande área de atuação da nossa parte é em relação à alimentação. E aí a gente já quebra um primeiro grande mito que anos atrás existia, principalmente na T21. Estas pessoas, todas elas, inclusive com comorbidades associadas, podem amamentar no seio materno, podem ter uma amamentação natural. E digo mais, se tiverem de fato condições clínicas, devem. Isso vai fazer a diferença no médio e longo prazo, tanto na motricidade para a própria alimentação, quanto na motricidade para fala. Pessoal, eu de vez em quando vou dar umas tossidinhas aí. Semana passada eu tive uma coisa que eu não tinha há muito tempo. Tive laringite com faringite, fiquei completamente sem voz 3 dias. Antibiótico, injeção no bumbum, corticóide, foi um perrengue. Fazia muito tempo que eu não tinha isso na garganta e não era gripe, não era nada, era duas condições associadas, faringite e laringite, me deixaram sem voz, me deixaram 3 dias com febre na cama, enfim, tô aqui. Então a tocinha de vez em quando vai aparecer, tá? A Mariana escreveu, detalhe, a criança nunca passou por fono, a mãe nunca fez nenhum tipo de acompanhamento. Mariane, quanto tempo tem essa criança? Você tá onde? Em cidade local? Foi, eu moro em Barreiras, Bahia. Interior da Bahia. Isso. E aí, assim, foi muito engraçado, porque ela chegou e, assim, caiu de paraquedas. E aí eu fui conversar com ela, perguntei qual o tipo de acompanhamento que ele já fez. Ela, não, nenhum. Eu falei, E nada. tem quanto tempo? Ele tem, acho que, 3 para 4 anos. Ah, E Jesus. ela, e ela não tem, ela não tinha, então eu perguntei, você estudou quando ele nasceu, você pesquisou sobre a T21, as comorbidades associadas, tudo, a questão da genética, ela, nada é preciso? Eu falei, meu Deus do céu, onde eu enfiei? Tanto que fui explicar para ela que grande parte dos T21 às vezes tem problemas cardíacos, a hipotonia é muito evidente, problemas de alimentação. Aí, assim, ela era uma mãe que acho que não tinha noção
do que é o filho dela, assim, das necessidades que ele precisa. Então, eu sou a primeira. Talvez ele também veio bem abençoadinho, porque se ele tivesse É, maiores comorbidades, ela já saberia disso tudo, com certeza na pele, né? sim, Então, eu pensei nisso. não chegou talvez tão grave, com tantas comorbidades. E aí, às vezes, gente, eu penso da seguinte maneira, né? E isso já aconteceu na história, quando a gente acha alguns casos perdidos, assim. Às vezes, entendam o que eu vou falar, a ignorância no assunto faz com que as coisas aconteçam de forma mais leve, né? Então, enfim, a mãe não sabia de maiores detalhes, provavelmente essa criança não veio com maiores comprometimentos e a vida seguiu mais leve nesse sentido, né? 3, 4 anos, passou pela introdução alimentar, deve comer de tudo, talvez não tenha uma boa mastigação, talvez não mastigue como deveria, talvez, enfim, mas tá lá, tá vivo, né? Ouvi isso de um cardiologista. Muitas vezes a ignorância é uma bênção. É nesse sentido, Fabi. Essa mãe, talvez desprovida de todas as possibilidades no interior de um estado que não tem, de repente, uma TO específica, não tem uma fono, está chegando agora na Mariane. Enfim, se ela tivesse o desespero 3, 4 anos atrás, talvez ela estivesse sofrendo muito, sem muito recurso. Isso aconteceu recentemente, uma família entrou em contato comigo do interior de Fortaleza, e na cidade que eles moram, não tem nem fono, nem físio, nem TO, e eles viajam 2 horas para receber os atendimentos. E aí faz isso uma vez por semana, num único dia da semana. Então, uma criança que viaja 2, aí vai fazer físio, fono, TO, viaja mais 2 para voltar. Talvez aquilo que ela absorveu na terapia se perca nesse tempo de viagem, numa viagem cansativa, se perca ao longo da semana, porque não tem consistência. E é a mesma história, uma criança de 3 anos com pouquíssima evolução, a alimentação ainda é pastosa, enfim, a mãe acabou entrando na rede social, acabou me achando e pediu um suporte, pediu uma orientação. E aí, quando você vê, é isso, né? O desespero, essa era uma mãe que foi um pouquinho mais a fundo, mas que não tinha recurso, não tem na cidade, né? E, gente, pasmem, isso não é em uma cidade lá em Fortaleza, em uma cidade lá na Bahia. Isso acontece em muitas cidades do interior, municípios pequenos, né? E aí isso vai fazer a diferença no meio do caminho, no processo de desenvolvimento dessas pessoas, né? Sil, Fala. veio uma pergunta aqui. Pensando dentro desse contexto que você está falando agora em relação a essa criança, da dificuldade de acesso a atendimento, mas um passinho antes, a Hum, questão da família identificar naquela criança que existe uma necessidade de procurar algum tratamento ou alguma ajuda. Se a gente comparar a criança com Down e a criança com PC, os sintomas, os sinais clínicos que elas trazem, o pacotinho, né, de cada uhum. uma. Na criança PC, você observa se esse tempo ou esse pedido de ajuda do tipo, parece que tem algo que não está bem com essa criança, ou para alimentar é mais difícil, ou é igual. O que que você vê de diferença quando é um Down e quando é um PC? A família do PC Então, procura mais rápido ou não? então, vamos falar do fio da meada. Se essa paralisia cerebral, ela vem de uma prematuridade extrema, de longos períodos de internação, sequela pelo período gestacional e pela própria condição de nascimento, essa família busca o atendimento precocemente. Ela vem orientada do hospital, da unidade hospitalar.
Mas eu já tive casos, e casos recentes, né? A gente está em pleno 2024 e eu vou falar de uma criança que, há 5 anos atrás, exatamente em 2019, um pouquinho antes da gente virar o ano para a pandemia, a família me procurou por indicação de outras pessoas, já uma criança com 10 meses me procurou porque tinha uma dificuldade em relação à aceitação do alimento na boca. E aí, a ideia dessa família, desse casal, era que provavelmente pudesse ser uma criança com questões de seletividade, de alguma coisa sensorial. Quando vem a mãe, a gente conversa, e quando vem a criança, no dia, na hora, de cara, eu só não assinei o laudo porque eu não posso fazer isso. Mas eu bati o olho e falei, gente, mas essa criança é neurológica. Não é só. Aí, assim, 10 meses, segurava a cabecinha, mas não sentava sozinha. Levantando a história, quando foi na entrevista, mamou no seio, mamou por 2 meses. Por quê? Tinha leite? Não tinha leite? Não, porque não dava certo. Ele só mamava num peito, só no meu peito esquerdo. E aí era complicado, porque quando eu virava e punha no outro, enfim, eu fui orientada pela pediatra a tirar do seio direito e dar no copinho. Aí você vai levantando coisas. Falei, mas essa pediatra acompanha desde quando? Desde sempre. Enfim, gente, encurtando a história. Um mês depois, a gente fechou o diagnóstico de paralisia cerebral, perímetro cefálico menor, uma criança que até hoje está completando quase 5 anos, completa agora no fim do ano. Não, completou, né? Completou. É, não senta sem apoio, tem uma cadeira adaptada, tem órteses, tem uma gastrostomia, porque a gente não conseguiu evoluir com algumas questões. E eram 10 meses da vida onde essa mãe estava patinando sem orientação. Por quê? Teoricamente, ele nasceu termo, não teve maiores comprometimentos no parto, teve uma icterícia, foi a única coisa que fez ele ficar um pouco mais no hospital, e aí segue a vida. O assustador é que segue a vida com uma pediatra que acompanhava desde o início e orientou a mãe do outro peito que ele não mamava, tirar e dar no copinho, sem tentar entender o porquê. Era exatamente o lado que ele tinha maior comprometimento, né? Ele é uma criança tetraplégica, mas sempre um lado tem um comprometimento maior. Era exatamente isso. Então, ela não foi nem tentar entender por que que em um seio ele conseguia meia boca e por que que no outro ele não conseguia. Ele ficava angustiado. A mãe falava que quando ela punha, ele ficava virando como se ele não tivesse como respirar. Era um lado muito comprometido. Então, um esforço, uma demanda. Sem mentira, Edila, minha nossa. Minha nossa, eu também fiquei com essa mesma impressão, né? Porque aí eu tive que falar, olha, mas a gente já foi no neurologista? O pediatra falou que tá tudo bem. Eu, não, mas eu acho que precisa, né? Eu acho que precisa, olha, a gente tem isso, que não está dentro do esperado, né? Eu observo uma dificuldade, uma alteração dos dois lados, eu percebo uma alteração do movimento, uma alteração da sensibilidade, e não é, gente, um casal absolutamente fora das vidas, mas é isso, né? Então, É. respondendo a tua pergunta, Raquel, no caso da paralisia cerebral, depende muito da origem, tá certo? Depende muito da origem. Na síndrome de Down, cada vez mais a gente tem o diagnóstico durante a gestação. Então, desde a pandemia, isso aconteceu comigo na pandemia e de lá para cá é recorrente.
Eu acompanho, eu dou assessoria, enfim, sou procurada por casais ainda gestando, né? Então, assim, descobrimos que o nosso bebê, a nossa bebê vai nascer com síndrome de Down e a gente já foi procurando profissionais da área de referência, queremos orientação, queremos o teu acompanhamento, enfim. Então, a T21 tem tido isso, embora alguns diagnósticos eles são no momento do parto ainda, né? Acontece, mas tem acontecido também essa precocidade até antecipada, antes mesmo do bebê nascer. Mas a condição já está diagnosticada no período gestacional. Então, eu acho que. Olá, Josiane. Josiane, o quê? Com T21? Seu filho, sua filha? T21. Com 10 dias, só com 10 dias. Hoje ela tem quanto? Também só descobri ao nascer, no parto. Xiaomi, é isso? 8 anos. Xiaomi, falei certo o nome? Ah, não, é o nome do celular. É a marca do celular. Quem é Xiaomi? Larissa. Lari. Ah, eu aqui tentando falar certo o nome da pessoa. Também só descobriu no nascimento? Xiaomi, falei certo o nome? Ah, não, é o nome do celular. Ô, Sil, pensando nessa sua criança, PC, que vem com um padrão motor oral associado com um padrão corporal, uma reação corporal de, né, desajuste, de um desequilíbrio, inclusive de cada um dos lados, né? Você colocou Uhum. sensorial, motor, tal, para colocar essa criança no peito para amamentação. E uma outra criança que vem com PC, que a mãe também relata essa dificuldade para a amamentação. Quando a gente pensa num PC de uma forma muito grosseira e num DAO de uma forma muito grosseira, Uhum. falando, a gente sempre, automaticamente, acho que a maioria das pessoas, no primeiro momento, associa o PC com um tônus muito rebaixado. O PC não, o DAO com um tônus muito rebaixado, o PC já aquele todo espástico. No caso dessas crianças, o que que vai diferenciar na orientação para essa mãe, igual dessa sua criança PC que vem todo desorganizado, e um DAO que também vem todo desorganizado, se a gente pensar na base para orientar essa mãe, olha, observa assim, assado, posiciona assim, assado. Eu posso seguir a mesma linha de raciocínio ou tem alguns pontos específicos que, por ser um PC, isso aqui chama mais atenção e por um DAO é aquilo que chama mais atenção. Sim. Eu posso seguir a mesma linha de raciocínio, pensando que a primeira demanda é a orientação da organização postural, tá? Então, ponto, pacífico. Mas eu tenho especificidades. Por exemplo, dentro da T21, eu tenho condições anatômicas de cabeça e pescoço que vão me direcionar para esse raciocínio de postura, tá? Então, eu tenho uma cabeça menor, vamos lá, eu já falo da paralisia cerebral que também pode ter, né, por conta da NOx, enfim, mas vamos lá. Na T21, eu tenho perímetro cefálico menor, e o que mais chama atenção especificamente na região motor oral é que eu tenho uma alteração de forma, tamanho de maxila e língua, o que faz com que eu tenha uma grande alteração no raciocínio da amamentação. Então, a postura é o fio condutor, a organização postural é o fio condutor, porém, muitas vezes eu tenho que ter uma manobra para posicionar essa língua de um jeito diferente, talvez eu precise trazer para essa mãe uma orientação de uma postura
mais em pé do que inclinada por conta da implantação de orelha que é mais baixa e o ângulo com a tuba auditiva é mais quase horizontal do que inclinado, e aí qualquer resquício de saliva pode ir para a tuba auditiva. A criança com T21 já tem uma questão de audição, tanto de acuidade quanto de saúde auditiva maior. Então, eu tenho uma especificidade que é específica da T21, né? Que além da postura corporal como um todo, eu tenho que olhar se tudo isso aqui, na hora que estiver no seio, narina, boca, toda a postura pensando em tuba, tá jóia. É uma especificidade que na paralisia cerebral, especificamente, eu não tenho. Eu posso ter um perímetro cefálico um pouquinho menor, mas aí o que a gente evidencia na paralisia cerebral? Que a alteração, ela é harmônica, vamos dizer assim, se me entendem. Né? Na T21, não. Você tem uma maxila que é menor do que a mandíbula por uma condição genética. É da condição da síndrome. Na paralisia cerebral, se eu tiver uma alteração de maxila, consequentemente eu tenho de mandíbula. Consequentemente, eu tenho das estruturas ósseas da cabeça como um todo. Tenho que fazer um raciocínio postural também pensando nisso? Tenho. Mas aí você não tem os mesmos impactos, por exemplo, de tamanho e forma de maxila e língua, né? Então, a criança com T21, ela não dá controle da língua que ela tem, e não é porque a língua dela é macroglóssica, a gente precisa fazer essa diferença. Macroglossia é uma língua grande que não cabe na cavidade oral, e a língua da criança com T21, na sua maioria, 95% dos casos, se não mais, é uma língua hipotônica que não tem espaço para ficar dentro da boca. Tá? Então pensa, se a minha casinha é a maxila em harmonia com a mandíbula, e aí eu tenho isso aqui, minha casinha, minha língua tá lá e o meu assoalho tá me dando suporte. Aí, na criança com T21, essa parte da casinha, do telhado, tá para trás. E a parte do assoalho tá para frente. A língua sendo um grande músculo, de vários músculos, né? Então, um grande órgão de vários músculos, ela vai pesar. E se eu tenho um assoalho que me sustenta, mas não dou conta de achar o teto, onde eu fico? No assoalho. Então, a língua projeta. Então, o que a gente tem na criança com T21 é uma língua hipotônica e uma anatomia de maxilomandibular alterada. Consequentemente, eu tenho uma língua para fora e uma língua grande, a princípio, porque você olha uma boquinha desse tamaninho e uma língua lá para frente. A diferença primordial para você falar essa língua é hipotônica e eu tenho uma alteração anatômica na forma maxilomandibular ou essa língua é macroglóssica, é se essa criança dá conta de manter alguns segundos, alguns minutos a língua dentro da boca. A macroglossia não tem espaço. A língua não cabe. A língua não cabe. A criança pode até fazer a retração, mas a língua não cabe. Tudo bem, gente? Então, existe macroglossia na T21? Até existe. Mas se a gente for olhar no sentido de incidência, é muito raro, tá bom? O que a gente tem é alterações mais graves de maxilomandíbula, e aí, consequentemente, a língua parece que é muito maior, e grau de hipotonia, que vai fazer com que a língua escape mais ainda, tá bom? Então, nesse sentido, tem essa condição para T21. Na paralisia cerebral, se eu tiver
um palato mais estreito, mais profundo. Eu também não tenho um crescimento mandibular tão disparatado. Claro que aí vem hábitos que se criam desde o nascimento e que podem fazer com que essas mordidas sejam impactadas também, né? E aí você fala, mas a minha criança com paralisia cerebral tem uma baita classe 3. Bom, mas ele foi uma criança que teve alteração, que teve todo um hábito ali ou não, ele não é classe 3, mas ele tem um palato extremamente estreito, extremamente profundo. Ah, foi só de chupeta, só de mamadeira, enfim, tem essas condições também, tá bom? Não sei se Obrigada, entendi. Sil, foi ótimo. E dentro dessa questão da língua, né, da hipotonia da língua no PC e Uhum. na hipotonia da língua no Down, no caso Posso te quebrar só um segundo? Eu acho que vale uma coisa. Toda criança com paralisia cerebral, mesmo aquela que a gente vai falar assim, Jesus amado, é pedrinha de tão duro, no sentido da hipertonia espástico, o processo inicial de vida é na hipotonia. É na hipotonia. Então, o PC chega para gente pequenininho, hipotônico. Hipotônico, lábio hipotônico, língua hipotônica, corpo hipotônico. Aí ele vai se desenvolvendo e aí a espasticidade se instala e aí traz retração de lábio, retração de língua, enfim, tá? Mas a origem de ambos é a hipotonia. o que eu ia falar era exatamente essa questão da retração de língua no PC, porque eu Uhum, vejo muitas vezes algumas pessoas trabalhando muito, porque o tônus está alterado, então vamos levar essa língua lá para trás, eu vou estimular, eu vou usar escovinha, eu vou usar espátula, e é sempre um movimento da ponta para trás. uhum, E esquece, muitas vezes, de olhar, que aí generaliza, não tenta entender que postura é essa da língua e que não é um pacotinho, uma receita de bolo, que é sempre da frente para trás. E no uhum, caso de muitos PCs, justamente por um ajuste postural, né? Às vezes uhum. a língua vai lá para trás para dar um ajuste no resto, ela é tida como, Sim, né, quem está segurando o resto, e a gente acaba estimulando mais ainda esse padrão. uhum. No Down, isso chega a acontecer mais de uma retração de língua depois que ele já usou a placa palatina ou que já tem uma harmonização melhor de mandíbula, maxila ou não? Numa eventualidade de freio curto. Ah, tá. Aí eu posso ter. E a Tá. gente tem também, né, a questão do freio, tanto na paralisia cerebral quanto na T21. Aí sim. Mas eu acho que a maior parte dos casos a língua está para fora, né? Tá. Se eu tiver um freio curto ou se eu tiver associação. Eu já peguei crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, e aí eu tenho associação, eu tenho a hipertonia dominando toda a condição motora global e motor oral. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu vi aqui, a Fabi Cirino falou assim, ó, aqui no chat. Ah, Recebi um T21 há um ano atrás que a mãe trouxe informação de que o pediatra havia indicado o uso de chupeta para ajudar a língua a ficar dentro da boca. Eu nunca havia ouvido isso. Procede? Eu indico a placa palatina, de memória palatina. Alguém responde para a Fabi? Quem já me ouviu vai ter resposta. Que você achou, Fabi? Você não sabia, mas quando você viu, Eu não achei que a chupeta ia resolver. Na minha opinião, a língua vai derrubar a chupeta. e se eu te falar que Silvia Marra também indica chupeta quando necessário? Não, eu indico também. Eu usei no Silvia meu gêmeos indica lá. prematuros. No meu gêmeos Não, prematuros da eu usei T21. a chupeta. Mas Ó, no T21 eu não achei que seria o caso.
Então, vamos lá. Tem dois raciocínios importantíssimos, tá? Mas eu não vou falar todos eles, obviamente, vou deixar para o curso. Dorso de língua, a Karen já respondeu, já me ouviu, né, Karen? Ou não? Silvia indica, ó lá. Larissa, né? Sim, eu indico. Não indico para todos. Ponto. Ponto pacífico. A placa palatina de memória é um ponto e vírgula da história da T21, tá bom? Ela é maravilhosa? Ela traz muitos benefícios? Sim. Só que tem N questões para a gente pensar. Primeira coisa de tudo, quem indicaria a placa palatina de memória é o fonoaudiólogo, que tem muitos que falam: o que que é isso? Então, muitas vezes vai chegar atrasado ou não vai ter indicação que deveria ter. Ponto. A gente no curso vai falar bastante sobre a placa, mas enfim, ela traz um efeito importante. Agora, quando que eu indico a chupeta? No primeiro raciocínio. Quando eu tenho uma língua que está inábil, ela dá lambida no seio materno ou no bico da chupeta. Ela não tem nenhum tipo de contração em dorso. E aí, gente, a chupeta que eu indico é aquela chupeta compridinha, que a gente chama de anatômica, não é a ortodôntica, porque eu quero que essa chupeta fique aonde? Aqui, no dorso. E o dorso, faço o esforço para segurar essa chupeta na boca. Tá dando para pegar o raciocínio, Fabi? Eu tô te vendo aqui, mas É mais ou demais menos, pessoas é mais ou menos o escrevem aqui no raciocínio chat. que eu tenho. É mais ou menos o raciocínio que eu tive com meus bebês quando nasceram. Isso, do prematuro. É exatamente Isso, isso, é. tá? Eu não pensei Da nesse lado, eu mesma pensei forma que eu na ganho empurrar. contração de dorso, eu começo a ter o quê? Uma retração mais funcional. Então, essa chupeta, e eu sempre que indico, e eu sempre falo isso nos cursos, ela entra com prazo de validade. Eu indico já falando, não vai ficar. Não deixa gostar, que não vai ficar, tá? Então, essa chupeta, ela entra em momentos específicos, ela entra para o bebê dormir, ela pode entrar um pouquinho antes da sucção no seio, ela pode vir exatamente depois para otimizar o aprendizado neurofuncional. Então, ela É, tem indicação terapêutica. eu tinha associado a chupeta como se fosse do fêmur curto, que não ia conseguir sugar e ia acabar jogando a chupeta. A grande dificuldade da criança com T21 no segurar a chupeta, todas as mães falam: ah, ele não pegou a chupeta, ele não gostava. Cuspia toda vez. Ele não cuspiu nenhuma vez. Nenhuma. Só que como essa língua dele fazia isso, e o lábio não tinha a menor condição de selar, a chupeta saía. Então, o bebê com T21 não cuspiu a chupeta. Ele só não conseguiu segurar ela na boca. E aí a gente até orienta como fazer isso no começo. Tem uma chupeta específica, tem uma anatomia de chupeta específica, eu vou escolher pensando nisso tudo. Língua, lábio, tudo isso. E ela entra com prazo de validade. Ela entra com propósito terapêutico, com horário de usar. Claro, hoje o Denê tá chorosinho, tá manhoso, tomou vacina. Vai dar chupeta, gente, e tem que dar se já tá usando como indicação, né? Não vou tirar esse aconchego que ela também traz. Mas é isso, né? A chupeta, a gente fala muito de chupeta, a gente fala muito de bico, e quando eu pego uma criança onde a mãe ficou longe da criança porque é um cardiopata, T21, cardiopata grave, nasceu e já ficou internado para cirurgia, não podia mamar no seio, não podia por causa do esforço, e aí a gente fala assim: ah, mas deu chupeta, nossa, deu mamadeira. A culpa dessa mãe já tá mil cruzes.
E se você falar assim, ah, mas deu chupeta, deu mamadeira, ela acaba. Ela fala, estraguei a vida do meu filho. E tá tudo bem dar chupeta e mamadeira se não deu para dar o peito. Consegue entender isso, gente? Eu consigo pensar e olhar para o outro lado. Se der uma entortadinha no dente, depois a gente põe um aparelho. Eu penso assim. Mas, se eu colocar 1000 culpas nessa mãe, que já está se sentindo talvez culpada porque nasceu com a T21, talvez porque era uma mãe mais velha, talvez porque, enfim, culpa. Nasceu uma mãe, eu não sou mãe, mas eu sei disso. Nasceu uma mãe, nasceu a culpa, não é isso? Gente, não vou ser eu a colocar mais uma culpa. Tá mamando no peito? Não, não tá. Tá na mamadeira. Tá tudo bem. Ó, legal. Tá mamando? Tá mamando. E eu vou falar mais. Fabi, você é de prematuro. Veja se você entende o meu raciocínio. Para minha criança com T21 e para minha criança com paralisia cerebral, eu prefiro que mame a mamadeira do que tome no copinho. O aprendizado de sucção é esse aqui, ó. O copinho é isso aqui, ó. Então, eu quero que o meu T21 e o meu PC, que não mamou no peito, vá para mamadeira. Porque senão, gente, é muito esforço para um trabalho de protrusão, selamento, para aprender a tomar no canudo, por exemplo. Tá certo? Então, ah, mas ele tem síndrome de Down. A médica falou que tem que ser no copinho. Saí do hospital com orientação de copinho. Não, esquece o copinho. Vamos para a chuquinha, vamos para a mamadeira. Aquele bico comprido. Exatamente. Qualquer bico que ele pegar. O bico que ele pegar tá valendo. Eu quero isso. No copinho eu não tenho isso. Copinho é sorver. É sorver. É o lábio superior. E o copinho, inclusive, fica segurando o quê? O lábio inferior. Ele fica apoiado aqui. Certo? Aquele garotinho que eu falei para vocês, que está com 4 anos, ele foi de copinho. Quando ele chegou para mim com 10 meses, ele era de copinho ainda, né? Ele era de copinho. A gente não consegue trabalhar e aprender o canudo. Não consegue até hoje. E eu juro para vocês que eu já fiz de um tudo, até plantando bananeira eu tentei. Porque não tem isso. E sim, por toda uma consequência de um diagnóstico mais tardio, né? Ele é um menino que foi para gastro, infelizmente, né? Então, a gente tem toda uma situação. Ele tem uma dieta, como que a gente pode dizer assim, mista. O volume nutricional não é via oral, mas ele come pela boca. A gente tem algumas questões, mas é que ele cansa, ele se esforça muito, então ele estava numa época perdendo muito mais peso do que, na verdade, ganhando. Então, por isso que a gente tenta o trabalho com canudo, que a gente muda a consistência. A gente conseguiu sair do processado no liquidificador, ele é amassadinho no garfo, mas a gente não consegue até hoje, né? Então, nesse sentido, é importante que o nosso raciocínio clínico seja sempre visando a função, seja na T21, seja na paralisia cerebral. O que eu quero é a função acontecendo de forma segura. Segura, tá? Faz sentido? Alguém ficou assim, abismado? Super sentido. Ah, não sei se você viu. Ah, deixa eu ver. A Alguém falou Karen perguntou uma pergunta que vem com frequência. Por que na T21 eles fazem tanta sucção de língua, como se estivessem sugando a chupeta? são hábitos orais, hábitos nocivos. Em algum momento, eles precisam de um equilíbrio sensorial. Alguns rangem o dente, outros sugam a língua,
Alguns fazem um barulho de sapinho, tá? São hábitos orais. O que que acontece? Quando eu vejo, Karen, uma criança que começa a sugar a língua muito pequenininha, eu ponho a chupeta. Eu ponho a chupeta. Ela tem uma necessidade oral que não foi suprida na amamentação, naquele momento, ela ainda precisaria mais de estímulo. Então a gente põe a chupeta. Adormeceu, parou de sugar a chupeta, tira a chupeta. Então você começa a desviar o hábito nocivo para um exercício e você controla, você dosa. Porque a língua eu não consigo tirar, tá certo? A língua tá lá, sugou a língua, não consigo tirar. Então, as nossas crianças com T21, elas têm uma demanda sensorial oral diferente, né? Então, erupciona os dentes depois, demora mais. E aí são vários aprendizados ao longo do caminho de introdução alimentar e na hora da erupção dos dentes, né? Então, na hora que vem a erupção dos dentes na T21, muitas crianças desenvolvem hábitos nocivos nesse momento, entre um ano e meio. E aí a gente, se já estiver aprendendo, se já estiver no canudinho, começou a sugar a língua, dá canudo, né? Se não tiver ainda, se for um pouquinho menor, começou a sugar a língua, a gente vai dar chupetinha. É uma demanda sensorial, Karen, na maioria deles. E é um hábito que a gente consegue contornar. Todo hábito, positivo ou ruim, ele leva um tempo para ser instalado no ser humano como um todo, rotina, hábito, mas ele pode ser modificado com outras condições, né? Com outros hábitos, se for ruim, hábitos mais saudáveis. Tudo bem? Não sei se eu Sil, respondi. esse raciocínio que você colocou da chupeta na T21, quando necessário, e quando retirar, no PC é igual? Faz. A gente pode usar no PC mais para despertar a sucção de fato. Ah, tá. Tá. Diferente, ó. A minha criança com T21, ela até suga, só que ela não tem força. E aí ela suga lambendo, né? Ela tem mais esforço do que, por exemplo, a criança com paralisia cerebral. Que aí entra, muitas vezes, eu já fiz isso com algumas, a chupeta entra para a gente ajudar na transição do que não sugava nada para o aprender a sugar. Às vezes entra com a sondinha, né? A gente vai fazendo adaptações que são necessárias ali para trazer a função, né, neurovegetativa, sucção, para algo que seja eficiente, efetivo, enfim, Legal. sem maiores riscos. Obrigada, Sil. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Tenho. Peraí, o que veio? Terá lista? Sim, Renata, já coloco aqui de novo no chat. A Sanaia, Sil, perguntou, ela é de Vitória da Conquista. E ela está em busca de alguém que trabalhe lá com síndrome de Down e que tem esse trabalho, indicação da placa palatina. Pergunta Esse para é o você se você desafio. tem alguma indicação. Trabalho com T21, depois eu vou pegar a referência. Eu tenho um aluno do meu grupo de estudos, que inclusive estava aqui comigo sexta-feira passada, de Vitória da Conquista. Eu vou pegar com ele a referência do lugar, mas no Instagram é o Eldon Ribeiro. Depois Com posso te W, será? passar. Hã? Com W, será? É, Ou é com W. tá. O Eldon underline. Não, não é Oliveira, ele usa o Ribeiro no Instagram. Mas ele tá lá, ele é estudante ainda, ele tá terminando. Mas a professora dele atende T21, ele já tem um trabalho bem lindo como estagiário na T21. Eu abri aqui, é o Eldon underline Ribeiro. Agora, da placa palatina, esse é um problema, gente.
Quem é o profissional que precisa, além do fonoaudiólogo, estar junto na indicação, na condução, no trabalho com a placa palatina? É um odontopediatra, preferencialmente ortopedista funcional. Essa é a grande questão. Então, Maristela, é um dentista, mas não é um dentista qualquer. Essa é a grande questão, né? Não é um ortodontista e não é só o odontopediatra clínico geral. Deveria ser, né, preferencialmente, um dentista ortopedista funcional. A placa palatina, ela é uma placa da ortopedia funcional. Isso, quem que falou aqui, ó, ele é ortopedista funcional? Quem eu falei, ele é fono, tá estudando para fono. Ah, Não, 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 alguém ela falou, tá meu falando. ex-sócio é É, dentista. Nunca tinha ouvido falar da placa. É isso, Fabi. Se não é da. Primeiro, se não é da odontopediatria, se não está dentro da ortopedia, nem sabe o que é. E aí, quando vai procurar um ortodontista, ele só imagina, aparelho é só depois, né? E aí, enfim. Então, tem que ser ortopedista funcional. nós vamos ter aqui em dezembro um curso com a Silvia só de placa palatina. Não aguardem. E Ô, no de Raquel, síndrome de Down, ela vai abordar bastante essa questão, que começa agora, comecinho de novembro. Aproveitem o combo, gente, para fazer o de PC e o de Down. Quem me Juliana chamou? Bertelli falou que. Deixa eu só. Depois eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui em São Paulo, eu tenho 3 parceiras, vou encaminhar, 4, agreguei mais uma. 2 delas são professoras e dão aula de placa palatina. Eu vou depois passar o contato, os Instagrams delas, para quem precisar, de repente elas sabem indicar, elas dão aula fora de São Paulo, elas vão para as faculdades, elas falam sobre placa palatina, e algumas das pessoas, ortopedista, num determinado lugar, cidade, que eu já encontrei para paciente online, para quem me procura, foi através delas como professoras. Então, depois eu passo para a Raquel os Eu 2 ponho no grupo. instas para Tá. vocês, grupo, depois seguirem ou chegar e falar, tanto com a Andressa ou com a Mônica, se tem alguma indicação. Ambas são professoras. Obrigada, Sil. Karina, você que queria falar? eu queria só saber se tem uma idade máxima, assim, que a gente ainda indica a placa. Porque eu tenho bebês que usam e acho excepcional. Mas crianças maiores também têm essa indicação? Aí já não é o nome, já não é a placa palatina, mas já pode sim ter um aparelho de ortopedia funcional especificado ali. Ah, a criança está com 1 ano e meio, está com 2, está com 3, já pode usar. A placa palatina, ela tem uma questão, gente. Preferencialmente, ela tem que ser indicada antes da erupção dos dentes, tá? Porque ela tem que ficar bem fixa em maxila. Quando eu começo a ter um dentinho, e aí eu vou lá na placa, faço um furinho para aquele dentinho, eu já perdi toda aquela aderência de vácuo. Então eu já começo a ter, continuo tendo sensibilidade da placa, mas eu começo a ter menos efeito, tá? Mas dentro da ortopedia funcional, se essa criança teve a placa, ela pode seguir fazendo trocas, né? Olha, ela realmente tinha uma anatomia de maxila muito alterada, a placa ajudou demais em postura de lábio e língua, mas agora eu preciso de expansão maxilar. Aí o odonto, junto com você, com a fono, vai continuar. Só que aí você não chama mais de placa palatina, já é um aparelho de ortopedia, os dispositivos continuam de acordo com você, com o dentista, né? Por que que a gente precisa entender de placa, gente? Porque quem manda fazer o furo, pôr a bolinha, fazer ranhura, fazer não sei o que,
é o fonoaudiólogo. Ah, não é o dentista, não. Ele vai fazer o que você pede, né? Olha, eu tô com problema com a língua dessa criança. Não, o problema dessa é lábio. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você não conhece. Eu sou a doida dos furinhos no aparelho. A Fabi falou, ó, eu sou doida dos furinhos nos aparelhos. É isso, gente, a gente tem que entender. Senão, senão é enfeite na boca. E o que mais me angustia é que, às vezes, quem indicou foi um dentista. A fono sequer sabia, não faz nenhum tipo de trabalho para otimizar o resultado. A mãe gasta um dinheirão e lá na frente essa criança vai precisar ou de um aparelho ou não vai colocar porque não vai ter condições e vai ter toda uma mordida alterada, todo um padrão alterado. Então, assim, isso mais me angustia do que não indicar. Não sei se vocês entenderam o que eu quis Sim. dizer. Indicou, a família gastou, não custa baratinho, né? Tem diferença de preço. A média aqui em São Paulo, que o custo de vida é maior, enfim, pode ser loucura para outros lugares, mas a média aqui é de 1.200 a 1.800. Um aparelhinho que é desse tamaniquinho. E que essa criança vai usar 6 meses a 1 ano, talvez no máximo. E outra coisa, digo mais, hein, gente? Tá cheio de ortopedista que não põe o disjuntor no meio para poder fazer a segunda placa dali um tempo. Quando eu encaminho, eu já peço esse disjuntor, porque eu sei que essa plaquinha vai durar pelo menos no mínimo 1 ano. Então, o valor, de alguma forma, tem efeito. Não sei se vocês me entenderam, porque, assim, gente, não adianta falar. A gente mora no mesmo país, né? Tá difícil para todo mundo. Aí eu falo, não, mãe, custa R$ 1.800, imagina. Ele vai usar só 6 meses, tá? Ah, e no meio do caminho vai precisar fazer uma segunda de mais R$ 1.800. Tranquilo. Poxa vida. De novo, eu penso na família também. Excelente, Sil. Olha, nós temos uma aluna nova que entrou agora nesta aula, tá lá na casa da Josiane. Qual é o Menina. nome dessa aluna nova? Ai, peraí, que eu não. Ah! É a Lívia. É que eu não tô Oi, vendo Lívia. a. Oi! Olha a Lívia! Ah, fala oi. Ai, Tudo bem? fala, tudo bem. Ó, Você Bem veio me amiga. ouvir? fala assim. Sim. Menina linda. Quantos anos você tem? Fala, Seis, oi. Oito, fala. 8. Oito. Fala, chupa dedo. Tem alguma terapia que faz parar de chupar dedo? Pois é. Não posso nem contar que a fonoaudióloga que vos fala chupou dedo até 8 anos. Euzinha aqui. Gente, só não me perguntem como, mas eu não usei aparelho, tá? Não usei. Enfim, Sil, super obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? tem 2 doidos para aparecer aqui, Raquel. A Fabi falou. Cadê eles, os cabeludos? A Geise falou, eu pedi para a mãe imobilizar o dedo. A minha mãe punha luva na minha mão. E ela punha com uma fita aqui. Quantas vezes não foi ela chegar no meu quarto, eu tinha soltado a fita, tirado só o dedão e tava lá. Enfim, É bem assim, né? olha lá, as duas apareceram. São os dois da 3, Fabi. apareceu também o gatinho, né? É. Botar essa coisinha na Páscoa. Eu só tinha pouco trabalho nessa casa. Tudo bem, meninos? Eles sempre ficam esperando o momento
chave para falar um oi. Para falar oi, É. A Amanda fez uma pergunta aqui, Sil. Ela colocou: a Amanda, placa palatina não causa causa habituação. habituação? Então, porque a pessoa precisa saber como usar. Tem tempo de uso, tem exercícios antes, tem exercícios posteriores. A placa palatina não é um aparelho de permanência. Não é. Acho que essa é a grande resposta, Amanda. Ela é um aparelho de estímulo. Então, quando, por exemplo, teve uma mãe que falou: Ah, minha criança está usando placa, não sei o quê, tem exercício, a fono da minha criança pediu para eu entrar em contato com você e tal. Tá usando placa? Tá usando. Ela passa o dia com a placa. Como assim? Não, eu ponho de manhã, tiro à noite. Aí você falou: Não, a placa tem tempo de uso. A gente não usa a placa com a criança dormindo, porque eu quero movimento, né? A criança dormindo não vai. A gente não usa a placa para alimentar a criança. Então, tem tudo isso. Não causa habituação. E quando você começa a ter um rebaixamento da resposta motora, conversa com a horta e fala: Olha, eu quero um dispositivo diferente, eu quero uma bolinha, eu quero um furinho, eu quero alguma coisa nessa placa. Ela não pode causar essa habituação, senão tem alguma coisa errada. Olha, já que tem tanto interesse aqui da turma por placa palatina, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um sorteio para. Eu ia falar do ETTG, mas eu tô vendo que a placa palatina tá com mais demanda, assim. Eu vou colocar aqui no chat, não é para todo mundo que está na aula, não, é para quem tem interesse em aprofundar o assunto e que já está aí nessa área, quer entrar na área. Então, eu vou fazer um sorteio do curso da Silvia. A gente ainda não está com a data, mas tem uma data agendada de placa palatina. Assim que ele confirmar a data, a pessoa sorteada vai ser comunicada. O sorteio vai ser para as pessoas que estiverem inscritas no combo. Tem vários inscritos que não estão aqui hoje. Quem está aqui hoje, que ainda tem interesse em se inscrever, então inscrições até amanhã à noite. Eu vou colocar lá no grupo de vocês. Então, quem se inscrever até amanhã à noite, entra no grupo do sorteio do curso para placa palatina e junto o do curso de ETTG. Então, eu vou sortear 2 cursos da Silvia. O da última turma de ETTG que aconteceu, então quem ganhar o sorteio tem acesso. E o segundo sorteado, o curso de placa palatina, que ainda vai acontecer. Então, quem vai participar do sorteio? Os alunos que se inscreverem até amanhã, às 23 horas, para o Super Combo, que é de PC e DAO. Então, o curso de TTG usa nos dois, tanto PC quanto DAO. O curso de placa palatina, específico para DAO, tá bom? Ó, acabei de pôr o link. Vou abrir Aqui uma no chat. brecha. Pode usar na paralisia cerebral também, se a Ai, gente precisar. então, aí já tem mais uma coisa para o curso. Então, vai usar nos dois. Coloquei o link aí para vocês no chat. Detalhes, pagamentos, valores. Olhem lá no site da GA de Cursos ou pode me chamar aqui no meu WhatsApp ou no e-mail que eu oriento vocês. Mas, ó, inscrições até amanhã à noite. Chegou depois de amanhã à noite, já não entra mais no sorteio, tá? Que eu preciso delimitar um prazo. Então, quem já está inscrito já está no fazendo parte do sorteio, e quem então até amanhã, às 23 horas, já começa a fazer figa. 2 super cursos serão sorteados, tá bom? E agora, ó, então Fabi, você está do lado. o combo, então são 2 cursos, o curso de PC e o curso de Down, totalizam 30 horas de capacitação. Todas as aulas vão ficar gravadas com acesso para ver e rever por 6 meses. Então, ó,
Quem não puder assistir ao vivo, tem bastante tempo depois para assistir, tá bom? Aproveitem. E quem está aqui na aula, eu vou colocar de novo agora aqui a lista de presença, então assinem, para que vocês possam depois ter acesso ao certificado, tá bom? Ah, não tem interesse no certificado, então não precisa assinar, tá? Eu vou colocar aqui de novo, tá lá. Ó, valendo, hein? Sorte lançada. Gabi, Venham para o combo e concorram aí a 2 cursos da nossa querida professora Silvia. Sil, eu vou trocar muito obrigada. endereço, porque ela falou que mora do meu lado. Todos. Eu moro na Doutor César até o fim desse É? ano. E o meu consultório está aqui, Alfredo Pujol com Alameda Von Schmidt. Frente com a igreja que eu fui crismada, batizada. Exato, nós estamos do lado, nós estamos do lado. Vem me visitar aqui. Ó, a Sanaia está perguntando se a Sil faz consulta online. Passo. Entre em contato com ela, Sanaia. Vou te passar o celular dela depois, tá Eu bom? queria agradecer, Importante. Raquel, porque subiram alguns comentários Fale. de elogio, enfim. Eu queria agradecer as pessoas que falaram, não que precisem, não, mas eu fico muito feliz sempre de o pouquinho que eu tento aqui atingir a expectativa de vocês. Então, gratidão mais uma vez pela oportunidade, Raquel, e por vocês todos estarem aqui me ouvindo até esse horário. Imagina. Foi super rico, viu, Sil? Eu aprendi, acho que várias pessoas também aprenderam. Se a gente às Bom. vezes escuta assim, ó, uma pontinha assim, já de novo, super valeu. E eu ouvi alguns pontinhos novos. Então, muito Uhum. obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula está sendo gravada, então amanhã eu compartilho o link com vocês lá no grupo para quem quiser assistir de novo, tá bom? Vai ficar disponível por uma semana, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus, ótima noite. Esperamos vocês lá no combo, ou quem quiser fazer sol de PC ou sol de Down, também muito bem-vindos. 2 cursos excelentes. Beijo no coração. Obrigada, Tchau, Sil. Bom gente. descanso, Boa viu? noite. Boa noite.